Primeiro, boa noite a todos. Espero que todos estejam gozando de saúde com seus familiares neste momento tão diferente para todos nós, né? Nunca vivemos e espero que nunca mais tenhamos que viver um momento como esse. Eu propus na Escola da Magistratura refletir sobre um tema sobre o qual há algum tempo eu venho refletindo. Eu fui conselheiro da ENFAM, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, por 6 anos, 3 mandatos. E tive a oportunidade de trabalhar alguns temas na ENFAM, como o humanismo, como ética, e um dos temas trabalhados na gestão da ministra Eliana Calmon foi vocação. Porque nós precisávamos trabalhar isso na escola, no sentido de que é necessário que a ENFAM se debruçasse naquele momento, as escolas se debruçassem naquele momento, no sentido de ajudar a descobrir o vocacionado para o exercício da magistratura. E uma das propostas feitas foi construir um conteúdo programático para que as universidades, no primeiro momento, as federais e as particulares que tivessem o selo da OAB, pudessem ministrar essas matérias como parte de um currículo, uma matéria optativa, portanto, pudessem eles, essas instituições, contribuir ainda lá na graduação para despertar os vocacionados para a magistratura. A graduação de Direito é um cursão, né? No Brasil inteiro é um cursão. Você pega o conteúdo programático, sempre é uma base muito parecida. Não tem grandes dificuldades de um aluno transferir um curso daqui para o Ceará, do Ceará para São Paulo. Sempre é muito parecida. Algumas faculdades têm diferença. E também isso foi levado em consideração na hora de propor este conteúdo programático. E, na época, como nós qualificamos professores das universidades convidadas para o programa, eu fui chamado para conversar com esses professores e expus aquilo que, no meu modo de ver, são assuntos que devam permear a reflexão de descobrir o vocacionado para a magistratura. E a pergunta que eu fazia aos professores lá em Brasília era: o que é que faz alguém se deslocar de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, como eu me desloquei, do Pará, das praias do Rio Grande do Norte, para virem para Rondônia, para virem aqui? O que é que faz uma pessoa se deslocar da sua casa, deixar para trás seus laços familiares, parte de sua história, e vir para Rondônia? Ter uma remuneração adequada é uma possibilidade, né? Afinal de contas, todos nós queremos ganhar bem. Praticar um serviço que tenha relevância social, imagino que também seja algo que passa pela cabeça de alguém que está procurando uma profissão, uma definição. Ser um profissional com status social, imagino também que sim, as pessoas gostam de ser reconhecidas, etc. Se bem que hoje isso está muito complicado, né? Eu aqui no aeroporto, agora não, na época da pandemia, mas antes eu viajava pelo menos às vezes até 2 vezes por semana, ou para dar curso fora, ou participar de reunião, e eu passei a me apresentar depois de tantos problemas que magistrados começaram a ter em avião, comecei a usar minha carteira de identidade civil. E a moça da Gol, que é a minha agência, a minha aerolínea preferida, a moça da Gol dizia: olha, por que o senhor está sempre aqui, a gente lhe conhece, tudo bem, a gente sabe que é o senhor, mas está na hora de trocar essa identidade, né? Já não é mais o senhor aqui, o senhor tinha 13, 15 anos quando tirou essa identidade. Mas
efetivamente a profissão transfere um status social a quem a exerce. Bem menos do que no passado. Bem menos do que no passado, mas ainda transfere. Portanto, esse conjunto de referências, eu imagino que sempre esteja presente na cabeça de alguém que procura uma profissão, seja ela qual for. Se quiser ser médico, se quiser ser engenheiro, a gente sempre imagina ter uma remuneração adequada, fazer um serviço de relevância social e ter um status social. E com a magistratura não é diferente. Não é diferente. Todos nós procuramos uma profissão que nos dê essas garantias. No ano de 1900, foi publicado num jornal na Inglaterra um classificado. Esse classificado dizia que procuro homens para viagem arriscada. Salário baixo, frio e enregelante da solidão do homem que deve decidir, longos meses de completa escuridão, reconhecimento humano quase inexistente, sacrifício dioturno, doação total. Prêmio, honra e reconhecimento somente pelo Altíssimo, porém eternos. Eu cheguei a sugerir a vários presidentes de comissão de concurso do meu tribunal que isto passasse a fazer parte do edital. Me parece que este é um chamado que condiz com a seleção de magistrados. Este era um chamado que Sir Ernest Shackleton fez para aventureiros irem ao Polo Sul. Ele estava recrutando marinheiros, aventureiros, para uma visita ao Polo Sul, para uma expedição ao Polo Sul. Mas observem, há sacrifício dioturno, há uma doação total, porque você não pode fazer mais absolutamente nada da sua vida, a não ser dar aula, e em uma universidade, não pode ser em duas. Há uma solidão, a solidão da decisão. Eu, quando me casei, e eu estava relembrando isso ainda essa semana, aí não existiam computadores ainda, era uma máquina de escrever. E minha esposa fazia correção ortográfica, ela entende mais de português do que eu, mais de gramática do que eu, das minhas decisões. E, com o tempo, ela passou a ler as decisões e me questionar. Marcos, 13 anos, você não acha que é muito? É muita cadeia, 13 anos. Eu falei, Geisa, a solidão da decisão é minha, não é sua. Já é difícil eu ter que dormir com a decisão e ter que dormir com a sua crítica, ainda é pior. Então, a solidão da decisão dos magistrados é algo que precisa estar presente no dia a dia e isso ser parte da sua vocação. Porque não haverá quem consultar. Você deverá fazer escolhas de Sofia. Escolhas difíceis, muito difíceis. Porque magistratura, meus amigos, não é emprego. Magistratura é uma carreira a ser seguida por vocacionados. Na minha opinião, os tribunais brigam para selecionar magistrados vocacionados. Nas brigas não existem regras, não existem estratégias, não existem objetivos claros, não existe racionalidade. Nas brigas sobram emoção. Os tribunais deveriam travar uma guerra para selecionar magistrados vocacionados. Porque, afinal, nós buscamos os nossos magistrados no mesmo celeiro que a iniciativa privada busca os seus profissionais. E os profissionais da iniciativa privada são altamente qualificados.
muitos vocacionados. Nós precisamos descobrir qual é essa mágica que a iniciativa privada faz para selecionar os seus profissionais. Nas guerras existem regras, estratégias, objetivos claros. Nas guerras, a emoção cede lugar à razão. E é dentro de uma racionalidade que eu devo escolher a minha profissão, porque vou fazer dela a minha vida para o resto da vida. O doutor Elisir, que muitos dos senhores conhecem, foi meu aluno na Universidade Federal, hoje é colega de magistratura, colega meu no TRE, é juiz membro do TRE, um grande magistrado, e quando ele estava fazendo concurso para a magistratura, ele foi lá na vara do júri, onde eu trabalhava, pedir para que eu pudesse referenciá-lo. Né? Há uma etapa do concurso que se dá 3 nomes de pessoas que lhe conhecem para que você informe a respeito deles. E eu perguntei a ele, Elisir, você tem certeza que é isso que você quer? Você tem 23 anos. Naquela época não tinha ainda a exigência de 3 anos para fazer o concurso de experiência jurídica. Ele falou, é isso que eu quero ser juiz. Falei, Elisir, você vai entrar na mesma sala até os 60 anos de idade. Naquela época, a reforma da Previdência era 60 anos. E vai decidir sobre as mesmas coisas, fazer a mesma coisa. Você pode ter um horizonte muito melhor. Não é isso que eu quero ser juiz. E anos depois, muitos anos depois, quando ele já tinha retornado para a capital, eu perguntei a ele, e aí, está feliz? Agora que já se passaram 15 anos? Ele falou, Marcos, eu sou juiz até o meu último DNA, até o meu último fio de cabelo. Eu adoro o que eu faço. E é isso que tem que ter felicidade no que faz, porque momentos ruins virão na carreira. Vocação, portanto, é um caminho, é uma descoberta. Vocação é algo que, às vezes, você tem e não sabe que tem, e que precisa de alguém assoprando essa fagulha para que ela se desenvolva, vire uma brasa, vire um braseiro e uma grande chama. Vocação, portanto, é uma inclinação, uma tendência para um determinado estado, uma profissão. É um processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida. E se é um processo, imaginem os senhores, depois de 20 anos, que o camarada descobre, depois de 20 anos que fez concurso, que não é vocacionado. Imaginem vocês se forem a um médico e o médico não for vocacionado. Mais raso, se forem a moça que faz as unhas de vocês e ela não é vocacionada. Uma enfermeira que aplica uma injeção e não é vocacionada. E essas pessoas passem a nos maltratar. Porque não são vocacionadas. Bom, mas para ser vocacionado precisa ser o quê, então? Precisa estar nesse processo de desenvolvimento. Eu já contei essa história lá na pós-graduação da Escola da Magistratura. Eu, ainda juiz substituto, perguntei para o ministro Nery, que visitava Porto Velho, o ministro Nery, presidente do Supremo Tribunal Federal, e, à época, você falar com um presidente do Supremo Tribunal Federal era algo absolutamente inusitado para um juiz substituto. Diferente de hoje, em que os ministros do Supremo tomam café com a gente a partir do Instagram, do WhatsApp, da televisão, da Globo News, porque é o Gilmar, é a Rosa, é a Carmen Lúcia, enfim, os tempos mudaram e eles estão mais próximos. E eu perguntei ao ministro, né,
o que é importante para ser um bom juiz? E ele disse, importante para ser um bom juiz, primeiro, é ter uma vocação humanística. Não há como ser um bom juiz se não tiver essa vocação. Não tem escapatória. O segundo ponto é gostar de gente, como consequência da formação humanística. O terceiro ponto, se entender de lei um pouquinho, ajuda bastante. Mas primeiro tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, o médico não vai ser um bom médico, a moça que faz as unhas não vai ser uma boa manicure, o juiz vai ser um péssimo magistrado. As vocações jurídicas são vistas assim. Um promotor sempre é alguém raivoso, o juiz é sempre esta cara de paisagem, o advogado é sempre visto como um ladino, alguém que está disposto a te enganar. Só um país, eu acho, que ganha do Brasil em ódio aos advogados, é os Estados Unidos. O réu sempre tem essa cara de coitado. A testemunha sempre é comigo que está falando? E o estagiário sempre disposto a dizer, não fui eu que fiz isso de errado. Será que isto, nas carreiras jurídicas, é adequado? É adequado a um promotor parecer sempre hostil? A um juiz não ser proativo, ter essa cara de paisagem? A um advogado não ter confiabilidade, não agir com boa-fé, não ter credibilidade perante os tribunais? E uma das dificuldades para se encontrar o vocacionado é a forma de recrutamento dos magistrados. A graduação, como eu disse no início, é generalista. Ela forma bacharel em direito. E você dorme bacharel em direito e pode acordar por um teste de memorização juiz de direito. Aí te mandam lá para Costa Marques. É você, o padre e o prefeito, as 3 autoridades da cidade. E você pode prender os outros 2. E isso é feito num contexto em que se exige 3 anos de prática jurídica. Esta foi uma outra discussão que se estabeleceu lá atrás, e estava à frente dessa discussão a ministra Ellen Grace, e eu, pela AMB, fazia parte dos encontros e participava dos encontros que discutia isso. A OAB queria 5 anos, isso por conta da reforma do Judiciário, a emenda 45, a OAB queria 5 anos de prática. E 5 anos de prática é muito tempo, mas a OAB argumentava de uma maneira forte, no sentido de que havia um processo de juvenilização da magistratura. Nas discussões, a ministra Ellen me perguntou, Marcos, você é contra magistrados jovens? Eu falei, não, ministra, eu não sou contra magistrados jovens, eu entrei relativamente novo na magistratura. O que eu sou contra é o projeto de criança abandonada adotada pelo Brasil. O Brasil adotou um projeto de criança abandonada. O camarada anoitece bacharel em direito, amanhece juiz e, como eu disse, vai lá para Costa Marques com o poder de prender o padre e o prefeito. A graduação é generalista, ministra. Ela forma bacharel em direito. Lá não se discute, além de fazer petição inicial, além de fazer contestação, além de fazer um passeio pelo Código de Processo Civil e Penal, pelo Código Penal, andar pela Constituição, falta, dentro da graduação, uma divisão. Eu gostaria que as graduações tivessem visões
de futuro. Até o terceiro ou quarto ano, portanto, até o oitavo período, nós teríamos uma visão generalista. E depois, nós teríamos setores, gente que quer seguir carreira pública, defensoria, magistratura, Ministério Público, gente que quer seguir advocacia, gente que quer seguir advocacia pública, e as pessoas iam se espalhando a partir do oitavo período, buscando exatamente esses nichos de aprendizados e de vocação. Eu costumava dizer na Universidade Federal que uma matéria dessa, magistratura, desafios e vocação, o ganho dela era chegar ao final e ter espantado os concurseiros e ter despertado a vocação, ainda que num número reduzido, daqueles que não estavam apenas dispostos a fazer um teste de memorização para serem aprovados num concurso. Porque o ambiente de trabalho é esse. Esse é o ambiente de trabalho. Ainda que hoje, na área civil, os processos estejam, no seu grande número no Brasil, em Rondônia 100% digitalizados, a área criminal é isso. Aqueles que são vocacionados precisam saber dessa realidade. A realidade não é só um bom contra-cheque no final do mês. A realidade é também esse local de trabalho. É este local de trabalho. Aquele juiz que está ali no fundo é um magistrado que viveu na magistratura refém da profissão. Ele é do Mato Grosso, é um juiz federal, e o tráfico jurou de morte. E ele era obrigado a andar, agora virou filme, uma série na Netflix, e ele foi até candidato, se aposentou, não conseguiu ser eleito, me está falando o nome dele agora. Ele dormia no fórum e depois de um tempo andava 24 horas com segurança, porque ficou jurado de morte pelo tráfico. Esta é uma das coisas que pode acontecer com os juízes. Você não sabe quem são seus inimigos, mas os seus inimigos sabem quem são você. Eu atuei na área criminal em alguns momentos e trabalhei muito no júri. E no júri, a característica do réu, a não ser o pistoleiro que é contratado para matar, é sempre de uma pessoa onde o homicídio significa um ato único na vida dela. Diferente de quem rouba, de quem trafica. O crime organizado, na maioria das vezes, não tem a ver com o homicídio. Não que não exista homicídio no crime organizado. Mas eu tive a oportunidade, já no Tribunal de Justiça, de relatar a Operação Dominó. Todos de Rondônia, pelo menos os que estão aí ligados nas notícias há pelo menos 15 anos, 10 anos, sabem o que foi a Operação Dominó. Operação que envolveu prisão de presidentes de poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, Folha Paralela, e eu julguei esse processo. Num determinado dia, eu atendo um telefone na minha casa, que fica atrás da minha mesa de almoço, e era uma ameaça. E eu não sabia o que fazer. Se eu contava para minha família, a única certeza que eu tinha é que eu não podia abandonar o caso, porque isso significaria a vitória do crime. O ambiente de trabalho pode ser isso. Ambiente desorganizado, muitas das vezes vai-se para um estado onde o tribunal não dá atenção devida às comarcas. Mas o ambiente de trabalho pode ser isso. Estar perto do jurisdicionado.
Esta é uma foto que correu o mundo de um magistrado nosso fazendo audiência de justiça rápida na beira do Rio Madeira, próximo de São Carlos, 3 horas de rio abaixo. Longe do ar-condicionado, mas próximo do povo, que é o único lugar seguro para os magistrados, é eles conseguirem se sintonizar com a sociedade. Não há mais espaço para o magistrado que vive numa redoma. Não há mais espaço para o magistrado que vive isolado de sua comunidade. O Poder Judiciário tem como missão ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Para tanto, o magistrado precisa compreender que ele, juiz, não é mais a boca da lei. Ele, juiz, é um prestador de serviços que muitas vezes dita políticas públicas. E o magistrado precisa compreender que o Poder Judiciário vive da sua reputação, vive da sua credibilidade. Veja agora, nesse momento de pandemia, os magistrados estão sendo chamados, o Poder Judiciário está sendo chamado a ditar políticas públicas na área da saúde. E eu confesso aos senhores que, a não ser que alguém tenha feito curso de medicina e venha para o judiciário, eu não tenho experiência alguma na área da saúde. Mas nós estamos sendo chamados a dizer se abre, se fecha o comércio, se faz testes, se não faz testes, se dá UTI, se não dá UTI, qual é a fila. Na semana passada, eu fui brindado com a distribuição de um mandado de segurança que queria abrir academias de ginástica. O advogado pediu uma audiência, eu fiz uma audiência por videoconferência com ele. O argumento dele foi no sentido de que só estava abrindo 4 academias, portanto, não era um grande problema, não se estava querendo abrir 500 academias. E a pergunta é: fale a academia de ginástica, fale o pequeno comerciante, ou preserva-se vidas? Porque as duas coisas estão ligadas à preservação da vida. Porque também quem não tem emprego passa a ter necessidades, passa a ter a sua vida também comprometida por outras questões. Eu fiquei imaginando esta semana o dilema, e ele deve ter vivido isso, porque veio a público se explicar o que aconteceu com o ministro Fachin. Um desses deputados condenados na Lava Jato cumpria pena, e este ex-deputado entrou com 3 habeas corpus. E os 3 habeas corpus foram negados. E ele veio a morrer de Covid-19, infectado no presídio. Como é que faz? Eu vejo magistrados, eu participo de alguns grupos, eu vejo magistrados dizendo assim, tem que deixar na cadeia, não tem que liberar, não. E eu fico me indagando se esse magistrado conhece a cadeia. Se ele já foi. Se ele sabe que está difícil para quem está aqui fora conseguir um leito. Para quem está lá dentro, a dificuldade é maior. E a pandemia já chegou aos presídios. Nós temos mais de
12 mil infectados no sistema penitenciário brasileiro. Não é pouco. Não é pouco. A falta de credibilidade causa ao Poder Judiciário abalo da imagem, perda da legitimidade e falta de confiabilidade. Nesses grupos de WhatsApp, de vez em quando eu coloco lá, mas é só bolada nas costas. É um juiz de São Paulo que está sendo processado porque passava pelo fórum toda semana e, ao final do mês, teria levado para casa 240 garrafinhas de água. É outra criatura que está preso no TRF-3 porque estava extorquindo no sistema de precatórios. Será que já não basta a insegurança jurídica que nos retira a confiabilidade? Porque um juiz decide de um jeito, o outro decide de outro, o tribunal nem sempre converge no mesmo sentido. Será que já não basta isso? E ainda assim nós temos essas pessoas a destruir a credibilidade, a imagem e a legitimidade do Poder Judiciário, a confiabilidade, porque nós vivemos disso. O Poder Judiciário vive da sua imagem. O magistrado do futuro, a meu modo de ver, continuará tendo como lugar seguro a proximidade com a população. Não há chance do magistrado se isolar e manter a sua credibilidade, manter confiabilidade, manter legitimidade do poder e das suas decisões. Na capital e nas capitais grandes do país, o magistrado nem sempre é reconhecido pelo nome na fila do banco, na fila da padaria. Mas o país não é feito de cidades grandes. O país é feito de cidades pequenas. O país é feito de cidades médias, onde todas as pessoas reconhecem o magistrado na fila do pão, na fila da farmácia, na fila do posto de gasolina. E se ele não tiver legitimidade, credibilidade, confiabilidade, ele lasca comigo aqui na capital. Eu costumo dizer, e disse isso ontem na posse de um juiz no TRE, eu dei posse ao Dr. Edson Reis, um advogado pela classe dos advogados, ele é advogado da Caixa Econômica, e eu dizia a ele o seguinte, que a partir daquele momento ele fazia parte do corpo. E no corpo é assim, tudo que o corpo faz de errado, todo mundo vê e atinge o corpo. Tudo que o corpo faz de certo, não fez mais do que obrigação. Porque também a vida é assim. Se você fez certo, você não fez mais que sua obrigação. Se você fez errado, todos nós iremos pagar a fatura. Não há a menor dúvida disso. Mas não é proibido, amigo, sonhar com um juiz do futuro, um juiz cavalheiresco, hábil para sondar o coração humano, enamorado da ciência e da justiça, ao tempo que insensível às vaidades do cargo, arguto para descobrir as espertezas dos poderosos do dinheiro, informados da técnica do mundo moderno, no ritmo desta era nuclear, onde as distâncias se apagam, as fronteiras se destroem, enfim, onde as diferenças entre os homens logo serão simples e amargas lembranças do passado. Este é um trecho do discurso de Maurice Aidalot, num colóquio internacional da magistratura de 40 anos atrás. Veja que, nesses 40 anos, continuamos a sonhar com o juiz do futuro.
E o juiz do futuro passa efetivamente por isso, por um homem que seja hábil para sondar o coração humano, enamorado da ciência e da justiça. Obrigado a todos pela paciência com que me ouviram, e agora nós podemos conversar um pouco sobre a experiência pessoal de ser juiz. Estou aqui para responder as vossas perguntas, as vossas curiosidades a respeito da carreira, como é que em Rondônia ela se processa, quais são as melhores comarcas, quais são as piores, o que eu acho da área civil, o que eu acho da área criminal. Enfim, estou à disposição de todos. Diz que palestra não pode ter mais que 35 minutos. Depois de 35 minutos, o povo sai da sala. Vai ter pouco, professor. Está tão gostosa a conversa. E vamos conversar. Agora vai ficar melhor ainda. Vamos conversar. Muito boas reflexões, a realidade que o senhor colocou, como que é a missão, né, que ser juiz, né, e nem todo mundo tem essa postura, né, nem todo mundo tem essa postura de saber decidir, carregar no peso as consequências de suas decisões, né, carregar consigo as consequências, né? É muito bom essas reflexões, mas realmente, desde a minha mocidade, né, que já tenho uma idadezinha, a profissão que sempre me idealizei mesmo. Eu não via diferente, eu não via como uma coisa diferente do que o senhor apresentou. Porque quando a gente tem gosta do que faz, né, gosta do que pesquisa, e a postura, é uma restrição de liberdade. Você não pode ser mais a mesma pessoa como era antes. Amizade, receber visita. Observe, Margarida, como é a vida, observe como é a vida de um juiz substituto. Ele vai lá para Costa Marques, né? O que é mais razoável? O razoável é eu ter mais amigos engenheiros e médicos ou ter mais amigos advogados? O mais lógico da vida é que eu conheça mais advogados do que médicos e engenheiros, porque mais advogados militam no fórum do que médicos e engenheiros. Mas numa cidade pequena, aonde eu estou militando, por exemplo, em Costa Marques, numa sexta-feira, país tropical. Quem conhece Costa Marques sabe que existe um pôr do sol lindo em Costa Marques. E esse juiz resolve tomar uma cerveja, comer um pedaço de peixe frito, lá na beira do rio. Quando eu conheci Costa Marques, tinha um bar lá chamado Reis, um restaurante. Lugar lindo. Se ele estiver lá e um advogado sentar com ele na mesa, quem passa e vê os dois sentados na mesa tomando cerveja, vão dizer, ih, o juiz, ó, com o advogado. Se ele estiver sozinho, vão dizer, ih, o juiz, ó, enche a cara. Então é necessário ter essas cautelas. Você é visto, você é policiado. Todo mundo pode usar um vestido tubinho. A mulher do juiz, não. Que ela vai ser alvo de comentário no Instagram. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era moleque, papai tinha um automóvel e na época não tinha moto, tinha lambreta. Né? E de sábado à tarde o velho dormia, a gente pegava a lambreta, empurrava ela um quarteirão para longe de casa, porque aquilo fazia um barulhão, pegava no tranco e saía com ela. Cansei de ser pego pela polícia de trânsito, papai ser chamado na delegacia, meu tio era delegado, né? Enfim, nem ia acontecer nada. Mas papai era um funcionário público normal. Se a minha filha fosse pega na
sem habilitação ou na lei seca, eu já disse para ela, não me telefone. Só me diga quanto vai custar o preço Esqueci, meu pai, tá ficando... É o efeito pandemia. Fiança. Da fiança, o preço da fiança para eu mandar para você lá. Eu não vou lá. Você sabe que eu não posso ir lá. Né? E isso é difícil para um pai. Não é fácil. Não é fácil. Alguém perguntou quantos anos demora para vir do interior para a capital. Depende. Depende da época que você fez concurso. E depende da época em que está aposentando mais gente, fazendo mais concurso ou criando mais varas ou comarcas. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos na capital como juiz substituto, os primeiros colocados podiam ficar, ficamos eu, desembargador José Jorge, doutor Ricardo Turesso, que fez à época concurso conosco. Aí eu fui para Espigão do Oeste, passei 1 dia e meio em Espigão do Oeste, o juiz de Guajará-Mirim se aposentou, ninguém queria ir para Guajará, e eu saí da comarca de primeira para a segunda em 1 dia e meio. Né? Uma sorte imensa. Passei 2 anos e meio, 3 anos em Guajará, e foram criados cargos de juiz auxiliar na capital. E eu vim para um cargo desse de juiz auxiliar que não tinha titularidade, ficava cobrindo férias, convocação de outros juízes e assim por diante. Então, tem gente que não quer vir do interior para cá. Juízes de Vilhena, agora mesmo se aposentou um juiz em Vilhena, o doutor Gilberto Gianazzi, foi meu colega de primário, lá em Assis, se aposentou em Vilhena e continua por lá. Juízes de Ji-Paraná não querem vir para a capital. Tem disso também. Mas, em média, 7, 8 anos, você retorna para Porto Velho, ou tem chance de retornar para Porto Velho. Houve uma pergunta sobre como trabalhar com imparcialidade, né? Imparcialidade é o maior atributo da jurisdição. É o atributo fundamental que confere credibilidade, confiabilidade e, portanto, legitimidade. Primeiro, se manter equidistante, numa distância respeitosa das partes e das pessoas. Segundo, para a mulher do César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Hoje, um assessor meu me passou um ato dizendo: desembargador, foi distribuído um embargo de terceiro, aonde o irmão, onde o embargado que ganhou a demanda, portanto, o apelado, é irmão não, é primo de uma colega nossa aqui do gabinete. O senhor está suspeito? Sim, suspeito. E ele ganhou no primeiro grau. Qualquer outro desembargador pode julgar este processo, e eu poderia também julgá-lo com a maior imparcialidade. Mas quem vê vai saber que eu sou o responsável pela redação final, a última palavra é a minha, e que não houve ali nenhuma influência do fato dele ser primo de uma funcionária do meu gabinete? Não vai. Não vai. É importante manter essa equidistância para garantir imparcialidade. Isso não quer dizer que você não se sinta apto a julgar demandas. Eu julgo demandas de colegas com muito mais facilidade que outras pessoas. Né? Não tenho dificuldade nenhuma, nem para julgar no administrativo, punir, nem na área civil ou, eventualmente, na área criminal. Nunca tive oportunidade de julgar na área criminal, mas não teria dificuldade alguma.
Há uma outra pergunta que chegou sobre empatia, né? Como separar isso? Ou seja, como não se misturar com os fatos e com as pessoas. Isso é muito difícil. Uma das coisas que na advocacia eu sofria muito é com a área de família. Eu me envolvia por demais com os problemas dos clientes. E só mesmo depois de muita conversa com duas pessoas, um padre e um médico, é que eu consegui descobrir como é que você vai se distanciando para não ter essa empatia. Né? Essa é algo que só mesmo o dia a dia faz com que você possa dormir tranquilo com a sua decisão e não se envolver. Eu acho que o segredo está gostar de gente, independentemente de quem seja a, aspas, gente. Alguém me perguntou agora qual foi a maior dificuldade que eu tive como magistrado, né? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tive como magistrado foi trabalhar em condições mínimas de exercício da profissão. O tribunal teve época que deixou de pagar por 4 meses. O governo estadual deixou de pagar por 4 meses. E eu não tinha nenhuma outra fonte de ganho. Eu era juiz substituto ainda. No governo Jerônimo Garcia de Santana, a magistratura ficou sem receber 4 meses. E eu, substituto na 2ª Vara Criminal, rejeitei uma denúncia de estelionato de um servidor público. Fui chamado ao tribunal. O desembargador César Montenegro, irmão do nosso decano, desembargador Eurico, me chamou no tribunal. Como você rejeitou essa denúncia? Porque o Ministério Público foi lá e me dedurou, né? Eu tinha rejeitado a denúncia. E eu fui muito franco com ele e disse: desembargador, eu não sei o senhor, mas eu sou estelionatário. Eu, quando dou um cheque no posto de gasolina, eu estou sabendo que o meu cheque está sem fundo. O Bamerindos paga meu cheque porque quer. E esse cheque que chegou lá nessa denúncia foi dado numa farmácia por um servidor público que está há 4 meses sem receber, como eu, e foi comprado remédio, não foi comprado cachaça. Vocês reformem minha decisão. A decisão está dada. Eu sou um estelionatário. Eu achei que eu ia responder um processo administrativo que não ia vitaliciar, né? Mas o desembargador César era uma pessoa de um coração imenso, ele só queria entender por que eu estava fazendo aquilo. E eu sabia que ele e os outros desembargadores estavam lutando para que se restabelecesse o nosso salário, porque você não pode fazer nenhuma outra atividade. Eu tive uma única vez na minha vida, e aí também é uma outra pergunta que chegou, que eu tive segurança. Eu não, pessoalmente não. A minha família foi na Operação Dominó. Depois desse telefonema, a Polícia Federal me forneceu, na época do julgamento, uma equipe que veio de Brasília para salvaguarda da minha família. E eu achava que eu estava seguro no tribunal. Depois teve até um probleminha com a minha esposa, porque a Polícia Federal disse: você não avise ela que nós estamos dando proteção, porque senão ela vai mudar o cotidiano dela, e aí fica muito ruim para a gente não consegue controlar essas coisas, tem que ser normal. E eu só falei que ela estava tendo segurança depois do caso encerrado, do julgamento. Ela disse: como o pessoal da Polícia Federal me viu de bob na cabeça, chinelinho, não, isso não pode acontecer. Falei: sossega, mulher.
Mas vejam, eu achava que eu estava seguro. No dia do julgamento, um dos réus compareceu ao tribunal e eu fiquei sabendo depois que ele estava com uma segurança de policiais militares à paisana armados. Eu votei das 8 horas da manhã até as 9 da noite, um voto de mais de 400 laudas, e este homem lá armado. Né? Então, isso é muito complicado. O abuso de autoridade traz, sim, muito prejuízo para a magistratura, como para qualquer outra profissão, né? Não só a magistratura, para o delegado, para o procurador de justiça, para o promotor, todos que agem com abuso de autoridade estão fora da lei. E aqui vou responder uma outra pergunta, se eu tenho preocupação ou qual é a minha opinião a respeito de venda de sentença. Repugnância. Rua, não tem alternativa, não tem barriga me dói, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Rua, quando ele acerta, ele não faz mais que obrigação. Quando ele vende a sentença, se ele for lá do Rio Grande do Sul, aqui em Rondônia, eu sinto os efeitos. Porque nós fazemos parte de um corpo. É como a pedofilia na igreja. Todo mundo sabe que o Papa não tem nada a ver com a pedofilia. Mas quando o padre, lá de São Gabriel do Oeste, da Cachoeira, é processado e condenado por pedofilia, lá no Vaticano, a coisa é sentida. Então, não tem tergiversação, não tem que ter paciência com essas pessoas. É rua, processo crime, cadeia. A opção foi deles. A opção de agir errado é ele que fez. Ele podia agir certo. Quando entrou na magistratura, sabia dessas condições. Veja bem vocês, o camarada que pega garrafa d'água. É um juiz lá de São Paulo. Está sendo processado por isso. O outro juiz, lá de São Paulo, TRF, polícia bate 6 horas da manhã na porta da casa dele, ele joga 2 celulares pelo vaso sanitário. Chegou uma pergunta interessante. Se eu acho correto perder a vitaliciedade. Perder a vitaliciedade significa... Porque a vitaliciedade não é feita para abrigar criminosos. Perder a vitaliciedade pode colocar em risco a independência e fragilizar a profissão. Mas, cometido o crime, tem que perder a aposentadoria, seja ela proporcional ou integral. Vai para o sistema único, amigo. Vai receber, no máximo, 10 salários mínimos. Se contribuiu para tanto. Não tem alternativa. É fácil ser juiz. Perguntaram, e o concurso? Como é que eu me preparei? De manhã cedo, à tarde, à noite, madrugada, ralando. Não tem alternativa. Não tem. Ainda mais agora, com os concurseiros, né? O cara sabe tudo que vai cair, o que não vai cair, né? Agora, como é que se prepara? Primeira fase, as grandes bancas de concurso, FGV, o pessoal de Brasília, fazem as primeiras fases. Infelizmente, é isso. Agora, o CNJ homogeneizou, tornou a magistratura um leite pasteurizado. O concurso é igual no Brasil inteiro. Todas as fases. O rol de matérias é definido pelo CNJ. De forma que aos tribunais não tem mais uma zona de conforto para fazer a prova. É muito difícil hoje definir perfil de magistrados para determinados tribunais. Por exemplo, a pessoa prefere ir para o Rio Grande do Sul ou prefere vir para Rondônia? Tem gente que está atrás de dinheiro, tanto faz, né? Ser Rondônia ou
Rio Grande do Sul. Então, é muito difícil. Alguém perguntou sobre o perfil, se o concurso tem selecionado o magistrado vocacionado, aquele que tem perfil. Eu acho que não. Por isso que eu tenho dito que é um teste de memorização, e a fala não é só minha, é de um magistrado também de São Paulo, muito conhecido dos senhores, doutor Renato Nalini. Nalini também compartilha comigo a ideia de que é um teste de memorização. Estuda, memoriza e passa. É vocacionado? Tomara que se descubra vocacionado. Como eu disse, a vocação é um processo que vai aflorando com a pessoa. Só que quem não se descobrir vocacionado deveria ir embora da magistratura, mas não vai. Fica pelo salário, né? Inteligência artificial. Hoje à tarde eu estava discutindo isso com o doutor Alexandre Moraes da Rosa. Alexandre é um grande amigo de Santa Catarina, conhecido de vocês, um grande professor, um magistrado maiúsculo. E Alexandre é apaixonado por inteligência artificial. E nós estávamos conversando a respeito de um texto, de uma resolução. Eu estou num grupo de trabalho que está fazendo um texto de proposta de resolução para o CNJ regular inteligência artificial no judiciário. Né? Ou seja, os princípios éticos de implantação e desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Isso daria uma outra palestra, mas en passant, a gente pode dizer o seguinte: o sistema está no limite. 80 milhões de processos, o sistema está no limite. Nós precisamos encontrar meios de solucionar os conflitos. Alternativos do tipo mediação, conciliação, arbitragem estão implantados, mas não pegaram ainda com tanta eficiência que pudesse tirar demandas da justiça comum. Isso aconteceu com os juizados especiais, né? Antigos juizados de pequenas causas. A gente achava que os juizados de pequenas causas desafogariam o judiciário. Havia uma demanda reprimida e os juizados especiais hoje fazem parte desse grande volume de 80 milhões de processos. Para 16, 17 mil magistrados, é muito processo. Então, a inteligência artificial surge como algo factível para decidir ou para auxiliar o magistrado na decisão. Vai depender dos limites que nós dermos a ela. Se os limites éticos forem de que ela auxilia os magistrados na condução da decisão, na construção da decisão, ótimo. Se nós não dermos limites e elas forem capazes de decidir no lugar dos magistrados, eu penso que estaríamos com os dias contados e com falta de legitimidade, né? Enfim, o sistema teria falido. O sistema de solução de conflitos, como nós conhecemos, teria falido. Inteligência artificial é algo perigoso, não é uma coisa mansinha, não. Na Europa, a França já proibiu e criminalizou com 5 anos de cadeia quem utilizar sistemas de predição de sentenças judiciais. Então, não é algo que seja manso, é algo complicado. Eu já vi alguns robôs trabalharem com inteligência artificial no judiciário, é uma coisa de louco, uma coisa de maluco. Mas ela vai ter os limites que nós dermos a ela, né? E é assim que tem que ser. Teve alguém que perguntou, deixa eu ver aqui, a última pergunta. Deixe-me ver aqui. A respeito da justiça restaurativa, né? Eu acho que é o que se pretende de toda
decisão judicial? Que ela se aproxime ao mais possível do status quo, que ela restaure a situação anterior. E é muito difícil isso na área de família, na área de violência doméstica, na área de violência contra os menores. Isso é muito difícil. Não é fácil. Alguém que foi violentado perdoar o seu violentador, né? É muito complicado, mas é algo que eu acho que pacifica a sociedade, né? Se vocês se lembram, teve um casal de japoneses em São Paulo que o filho foi sequestrado e o pai, posteriormente, fundou uma organização que leva as pessoas a conversar com os réus e as vítimas conversarem, né? Para poder se entender por que aconteceu aquilo e tentar se recompor. A justiça restaurativa é um pouco inspirada nisso, é um pouco inspirada no movimento que João Paulo II fez ao conversar com o Turco Aliaca e perdoá-lo, né? Mas é algo difícil, não é algo fácil de se fazer, não. Quais são as características que um magistrado contemporâneo deva ter? Então, primeiro, continuar gostando de gente. Segundo, entender da máquina. Agora precisa entender da máquina, não tem alternativa. Terceiro, focar na perspectiva de que a gente não sabe nada e que a cada dia aprende mais. Se tiver essa consciência de que a gente não sabe nada e que a gente está aprendendo, está indo, a gente vai conseguir se adaptar. Quando eu entrei na magistratura, a magistratura era uma, hoje a magistratura é outra, e nós já tivemos 7 ou 8 magistraturas nesse período, perfil de magistrados, né? Hoje se discute perfil garantistas, hoje se discute, por exemplo, se o magistrado pode ou não pode participar das redes sociais, com que intensidade ele deve participar do movimento social. Eu vou contar para os senhores, de vez em quando acontecem umas coisas pitorescas na minha vida que depois eu até me arrependo do que eu falo para as pessoas. Um corregedor do CNJ me encontra no aeroporto do Recife. Eu tinha ido dar um curso e ele estava lá também por uma atividade do CNJ, e amigo, e perguntou para mim: Marcos, o que você acha daquela decisão minha? Eu vou processar aqueles juízes do Rio de Janeiro que subiram lá naquele carro de som na Cinelândia para dizer que eram contra o impeachment da Dilma e que o impeachment era um golpe. O que você acha? Eu falei: ministro, eu vou ser sincero com o senhor, eu acho que eu vou fazer delação premiada, porque teve uma passeata lá em Porto Velho e os juízes todos foram e eu estava carregando a bandeira. Então, vejam, os limites de cidadania que nos são impostos, às vezes, são muito pessoais. Esses magistrados, o processo foi trancado, não teve nada contra eles, porque eles manifestaram-se como cidadãos, que naquele momento o Brasil inteiro exigia uma posição, fosse contra ou a favor do impeachment, se fosse lá qual a posição que cada um estivesse militando, né? Então, Ilma, eu acho que o concurso da magistratura não está recrutando magistrados com o perfil que a sociedade exige. Tanto isso é verdade que as escolas de magistraturas estão aí, né? A Ilma trabalhou comigo na escola da magistratura e uma das minhas frases prediletas sempre foi: mais pedagogia e menos corregedoria. Você não tem que sancionar juiz, você tem que ensinar juiz, porque ele anoiteceu bacharel em direito, memorizador e acordou juiz. Então, nós temos que trabalhar esse perfil humanista, esse perfil de juiz que sabe o seu lugar, um perfil ético, um perfil
voltado para informática, a gente é que tem que moldá-lo na escola da magistratura. É mais ou menos por aí. Foi bom para vocês? Ótimo, professor, maravilhoso. Só tinha uma dúvida para mim, professor, não sei Claro. se... o período para ser juiz é 3 ou 5 anos? 3 anos de prática. 3 anos. Os 2 anos da faculdade contam como prática jurídica? Não, os anos da faculdade não contam. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que está 2-2, perguntando se mestrado profissionalizante valeria de tempo. A OAB é contra, né, mas está 2-2. Tá bom, então. Em Obrigada. algum momento vai ser decidido. E o estágio, serviço voluntário, também conta como esse estágio, só como 1 ano mesmo, ou pode contar como 2? Não, conta com 1 ano só. Mas ele tem que ser comprovado por certidão. Uhum. E o serviço voluntário tem que ser afeto à área jurídica, né? Tipo, aquele serviço voluntário do MPF, tá fazendo estágio, você está falando? Não, é serviço voluntário do MPF, é como fosse estágio, mas sem remuneração. Depende do serviço voluntário, né? Se o serviço tem afinidade com a área jurídica, e tem que ser atestado. É jurídico mesmo. Uhum. Muito obrigada. Nada. Paramos por aqui? Ou tem mais? Deixa eu ver se alguma coisa. Oi, Ilma, tudo bem com você? Tudo bem, desembargador. É assim, eu não posso deixar de manifestar a minha admiração, né, pelo senhor, pelo seu envolvimento com a formação inicial e continuada de magistrados, sem rasgar a seda. Há 10 anos eu manifesto para o senhor, né, a minha admiração e quanto o senhor me inspirou no mestrado e no doutorado, tá? E cada vez que eu ouço o senhor falar, né, de formação de magistrados, de perfil, né, da magistratura, eu fico assim, admirada. Então, e isso alegra muito. Pode falar. Isso alegra muito meu coração, porque lá atrás eu vi o senhor falar que a importância da formação e da escola da magistratura só é compreendida quando se pensa no juiz que está sentado em seu gabinete assinando uma sentença. Como eu sei que o senhor é convidado para fazer parte de vários grupos de trabalho, de comissões, né, tanto no CNJ como na Infam, e assim, o senhor faz essa crítica assertiva, né, ao concurso público. Eu digo assertiva porque, como pesquisadora, eu concordo com o senhor, tá? Já há alguma sinalização dessas instituições para alteração da Resolução 75 de 2009 do CNJ? Me incomoda nessa resolução a escola não ter, por obrigatoriedade, um assentamento nas comissões dos concursos para a magistratura. Então, essa é a minha pergunta. Já há sinalização para essa alteração? Então, no início da implantação da Infam, como é que a Infam nasce? A Infam nasce exatamente desse embate. 5 anos de prática ou menos, né? E aí, ministro Salvo de Figueiredo, a ministra Fátima Nancy, a ministra Eliana Calmon, enfim, um conjunto de Luiz Felipe Salomão, que era da Escola Nacional da AMB, a Infam é filha dessa escola da AMB, a escola da AMB é mais antiga do que a própria Infam, mais antiga que o STJ, né? Criou-se a ideia de, bom, 5 anos é muito,
vamos fazer 3, mas vamos criar uma escola. Nós vamos nos responsabilizar por aquele que dormiu advogado, bacharel em direito e amanheceu juiz. Vamos nos responsabilizar pela formação continuada desta pessoa. Esse é o espírito da Infam. Esse é o espírito da escola. E o Brasil tem 92 tribunais e tem 92 escolas de magistratura. É um espetáculo. Isso é um espetáculo. Quando o ministro Nilson Naves, que foi o primeiro diretor da Infam, me convidou para auxiliar e me levou para ser conselheiro, foi ele que sugeriu meu nome inicialmente ao STJ, e nós elaboramos os primeiros documentos, as primeiras resoluções para a Infam, e a Infam tinha 2 viés naquele tempo. Um viés focado em ser agência reguladora das 92 escolas, ditar as regras, ser o CNJ das escolas, porque a Infam nasce pela emenda 45, matriz constitucional, mesmíssima do CNJ. Mesmíssima. No dia em que se criou o CNJ, se criou a Infam. Se criou a ENAMAT. A ENAMAT, exclusiva da Justiça do Trabalho. E o outro viés que o ministro pretendia era na formação e seleção, passando primeiro pela seleção para chegar à formação. E o que se entendeu naquele momento é que nós deveríamos fazer de forma coercitiva que as escolas participassem do processo seletivo, com poder de eliminação. Você sabe, os outros talvez não, porque não estão afetos a este tempo e a estes normativos, nós criamos uma etapa na escola da magistratura como etapa do concurso. Porque isso é uma inspiração francesa. O ministro Félix Fischer, também já diretor da escola, depois de Nilson Naves, reuniu algumas pessoas, entre elas o ministro Nefe Cordeiro, atual ministro Nefe Cordeiro, na época era federal no Rio Grande do Sul, eu, mais ministro Aldir Passarinho, e fomos para a Europa conhecer alguns modelos de escola, e a escola de Paris, a escola francesa, era a escola que mais se aproximava do desejo nosso, porque lá você só se torna magistrado depois de você passar pela escola. E lá você passa 2 anos na escola. Então, você faz um concurso para entrar na escola. Se passar em todas as matérias, se torna magistrado. E aqui, isso era impossível implantar, esse modelo. Porque as corregedorias, os tribunais querem juiz para ontem. Há um déficit muito grande de magistrados. Precisam de juízes para ontem. Então, a solução e a química engendrada foi de criar uma resolução em que a escola ficaria com os magistrados X horas, 400 horas, e essa escola seria responsável pela última nota. A comissão do concurso, para contrariar a escola, teria que fazer de forma fundamentada. Nós chegamos a implantar em Rondônia este modelo. Nós temos uma lei aqui em Rondônia em que o candidato aprovado nas 4 primeiras etapas do concurso da magistratura vai para a escola e recebe uma bolsa de estudo. E ele fica 4 meses, em média, na escola, e ele não é juiz ainda. Mas o tempo se encarregou de colocar pessoas nos tribunais, nas corregedorias, colocando obstáculos para que esta opção não fosse feita, porque era uma opção para os tribunais fazer isto ou aprovar, terminar o concurso e mandar os magistrados para
a escola da magistratura, mas já magistrados, que era também uma opção da resolução. De qualquer forma, as comissões de concurso não estão impedidas de receber membros da escola. Membros da escola significa não poder dar aula na escola. Um diretor que não dá aula na escola pode atuar como membro da comissão. Mas se ele der aula na escola, ele não pode. Então, uma das soluções, a Ilma sabe que nós chegamos a começar a trabalhar, essa ideia é a escola preparar examinadores. E aí seriam examinadores que não dão aula na escola, porque estão impedidos pelo CNJ, de quem dá aula em cursinho preparatório para concurso da magistratura, participar da comissão. Então, a escola se propôs, eu acho que isso ainda está nos pensamentos da escola, nos propósitos, de criar um grupo de examinadores. E esse grupo de examinadores pode fazer parte das diversas etapas do concurso. Eu mesmo, antes de dar aula, antes de ter essa vedação do CNJ, participei de várias bancas de concurso em outros tribunais. Aqui mesmo no TRT, em vários concursos, eu participei da banca, não sendo juiz do trabalho. Então, você pode sempre convidar outras pessoas. A pedra no meio do caminho foi que os tribunais não assimilaram a resolução de que o concurso fosse uma etapa, que a vida do candidato na escola da magistratura fosse uma etapa do concurso, e também o CNJ veio e disse, se você é professor de cursinho preparatório, você não pode ser examinador. Enfim, a Infam hoje ela está muito mais preocupada, focada com a área da formação continuada, ela assumiu esse papel, né, do que uma agência reguladora, porque ela já tem normativos suficientes para regular a vida das escolas. Tanto ela quanto o CNJ regula a vida das escolas, né? E de vez em quando você precisa dizer a eles, não entra não que essa porta é minha, porque senão eles avançam. CNJ avança, Infam também avança. Então, de vez em quando, precisa dizer para eles, parem, respirem, calma, não é por aí. É isso, Ilma? É isso, desembargador. Mais uma vez, muito obrigada. E é sempre bom ouvi-lo, tá? Continua sendo uma grande inspiração para mim. Muito obrigada. Olha, eu continuo acreditando fielmente em algumas coisas. Eu não sei nada. Por isso que aos 60 anos eu resolvi fazer um doutorado. Eu não sei nada. Que hoje à tarde eu estava participando de uma webinar com o Alexandre Moraes da Rosa. Eu não sei nada. Que na semana passada eu estava na Infam participando de outros webinars como aluno, assistindo sobre direito do consumidor na pandemia. Enfim, não dá mais para imaginar que o camarada aprovado num concurso sabe tudo e nunca mais vai precisar abrir um livro, nunca mais vai precisar saber das coisas. Porque, às vezes, a gente se surpreende. Esses dias, a Ilma conhece a minha filha, a Vitória, ela me perguntou, pai, por que não estão fazendo justiça rápida na pandemia? E eu não tinha parado para pensar por que não estão fazendo justiça rápida no tempo da pandemia. A clientela da justiça rápida é a clientela do hipossuficiente, que não está sendo atendida. Portanto, está existindo uma violação da dignidade e do acesso à justiça. Porque essas pessoas não têm condições de procurar a justiça ortodoxa, de contratar advogados, de ter celular para fazer audiência por videoconferência, de pagar custas. Essas pessoas moram na periferia das cidades, na beira do rio, e elas estão há 6 meses sem receber jurisdição. Jurisdição
de dignidade humana. Jurisdição para emissão de carteira de identidade, de certidão de nascimento, de casamento, de coisas muito comuns aos juizados especiais. Demandas absolutamente simples, mas que são ligadas à dignidade humana. Eu me pus a refletir e já fiz as minhas alfinetadas no tribunal. Porque o tribunal também é assim, né? Você é mais um lá dentro. Você não está na cúpula decidindo, você de vez em quando fala. Então, quando me é dado falar, eu já alfinetei. Escuta, e aí? Né? Como é que nós vamos resolver isso? Tem que resolver. Não sabe que dia vai acabar a pandemia? Tem que resolver. Como é que vai ser? O dia que nós vamos ter nova operação Justiça Rápida? No passado, teve um corregedor que me disse que Justiça Rápida era caro. E eu disse para ele, quem disse para o senhor que a justiça foi feita para dar lucro? Nós não estamos aqui para jogar dinheiro pela janela. Estou contigo. Mas se prestar um bom serviço, se para prestar um bom serviço é necessário gastar dinheiro, pois que se gaste. É para isso que o serviço público serve. Porque quando eu vou no hospital, eu quero o melhor médico, eu quero o melhor catéter. É para isso que o serviço público serve, para prestar um bom serviço. Se para prestar um bom serviço no judiciário significa gastar dinheiro, pois que se gaste. É assim que funciona. Simples assim. Queridos, prazer em revê-los. Já estamos aqui há 1h30. Penso que alguns já querem assistir o jogo do Flamengo. O Carlos já deve estar querendo assistir o jogo do Flamengo. E foi uma rara oportunidade eu poder encontrar algumas pessoas que há tempo eu não via, como a Casulina, enfim, outras pessoas que já passaram pela escola da magistratura ou que pretendem fazer concurso. A palavra é ânimo. Se sentem vocacionados, vão atrás. Eu quero dizer algo a vocês animador. Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Da onde eu vim, não havia outra alternativa para chegar onde eu cheguei que não fosse pelo estudo. Da onde eu vim, quem estava do meu lado e não fez opção pelo estudo, continuou sendo nada, foi preso ou está morto. A opção é nossa. E é possível. Absolutamente possível. Factível. Basta que você queira. Você pode ser o que você quiser. Desde um bandido até um grande profissional na área do direito, sendo magistrado, advogado, procurador. Você pode ser o que você quiser. Este é o segredo, é querer. Este é o segredo, é querer. E todos podem. Basta correr atrás do sonho. Não é? Basta correr atrás do sonho. E é possível. Tranquilo, vai dar certo. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou o fim. Tá bom? Pessoal, se protejam. Fiquem com Deus. Protejam suas famílias. #fiquem em casa.